Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Diz assim, é o título: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Aí diz assim: ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Os soldados, quando ouviram da boca de Davi que ele iria enfrentar o gigante que estava afrontando ali o exército do povo de Deus e o Deus que criou os céus e a terra, Davi se colocou à disposição para enfrentar aquele gigante. Quando os soldados souberam que Davi iria enfrentar o gigante, os soldados correram a Saul e falaram: Saul, Davi está ficando maluco. Ele está querendo enfrentar o gigante. E Saul mandou chamar Davi e diz assim, quando Davi chegou até Saul, Davi já disse logo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha aí, as palavras de um rei, daquele que era para falar: pô, Davi, que Deus abençoe a tua coragem, a tua fé, que Deus honre a tua coragem e a tua fé, o que nós não tivemos. Nós não tivemos a coragem de enfrentar esse gigante. Se você tem coragem, se você quer ir em frente, que Deus abençoe e honre a tua fé. Não, mas essa não foi a palavra que Davi ouviu de Saul. Pelo contrário, Saul disse para Davi: Davi, tu não tem condição. Tu não tem condição, tu ainda é moço. Tu não tem condição de enfrentar esse gigante. Tu já viu o tamanho dele? Tu já viu a estrutura dele, Davi? Quer dizer, querendo amedrontar Davi. Aí disse Davi, continuou: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Quer dizer, Davi já tinha tido experiência de que Deus era com ele. Davi já estava acostumado a enfrentar desafios, a enfrentar problemas gigantes. Davi já estava acostumado. Ele falou: assim como Deus me livrou da mão do leão, do urso, o Deus que me livrou da mão do leão e do urso, quando eu tive coragem, quando eu me coloquei à disposição para salvar o rebanho do meu pai, esse mesmo Deus vai livrar-me das mãos desse filisteu. Amém? Aí diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e você já sabe a história, Davi não conseguia usar essa armadura. Davi tirou toda a armadura que Saul havia posto sobre ele, estava atrapalhando, estava pesando, porque na realidade Davi sempre confiou em Deus, e esse é o segredo. Esse é o segredo da pessoa vencer qualquer que seja o problema dela. Ela colocar na mão de Deus, é colocar Deus na frente, mas ela ir também para a batalha, mas colocar Deus na frente. Não é a pessoa recuar, nem a pessoa fugir da guerra, porque Deus não tem prazer nos covardes. E isso é até uma das pessoas que não vão alcançar a salvação, é os tímidos, é os medrosos, é o covarde, é todo esse tipo de pessoas que também não vão alcançar a salvação. É aquele que é covarde, é o tímido, é o medroso. E Davi, ele se colocou à disposição. Aí lá no versículo 40, tomou o seu cajado Davi na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão.
e lançando mão a sua funda, foi-se chegando ao gigante. Davi não se intimidou. E Deus honrou a fé de Davi, porque Davi não tinha condição mesmo, a verdade era essa, que Davi não tinha condição de enfrentar e vencer aquele gigante, mas por causa da coragem dele, da fé e da confiança que ele tinha que Deus era maior do que aquele gigante, que não ia permitir que aquele gigante fizesse nenhum mal a ele, nem o povo dele, fez com que Davi tivesse vitória. Deus foi adiante de Davi e deu para Davi a vitória com uma pedra que ele atirou da sua funda. Uma pedra. Aquele gigante caiu. Que quando Deus está na frente, ainda que pareça impossível o seu problema, Deus ele te dá a vitória. Deus ele te dá a vitória. Que Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Confia, acredita, não desiste, não pare de lutar. Que no final a vitória é sua. No final, Deus vai ser glorificado na sua vida. Só toma posição diante de Deus. Só se coloca na posição com Deus. Deixa Deus ir na frente. Não faça mais nada, já que você já fez de tudo. Talvez você já fez de tudo. Se você já fez de tudo, deixa Deus agir. Agora tu tem que fazer com Deus, colocando Deus na frente. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a parte dele. Tem pessoas que ela atrapalha Deus porque ela quer fazer tudo. Ela quer fazer até a parte de Deus. Você já fez a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Que a vitória é certa. Deus abençoe a todos vocês.